Olá, turma. Vamos fazer mais uma correção de atividades, hoje na página 85. Temos a questão de número 27. Determine a posição relativa entre as retas dadas e a circunferência de equação x² menos 10x mais y² mais 6y mais 29 igual a zero. Então, nós temos uma equação da circunferência na sua forma geral, tá? Nós temos aqui a forma geral da equação da circunferência. Para determinar a posição relativa das retas aqui apresentadas, nós primeiramente vamos encontrar o centro e o raio dessa circunferência. Tá? Então, para encontrar o centro, nós vamos usar a igualdade menos 2a igual ao coeficiente de x. O coeficiente de x é menos 10, pois nós temos menos 10x. E aqui a gente vai encontrar o a, que é o valor do x do centro dessa circunferência. Para encontrar o valor do b, que é o y do centro, vamos pegar menos 2b igual ao coeficiente de y, onde o coeficiente de y é o 6, nós temos 6y. Então, através dessa igualdade, essas duas igualdades, a gente vai encontrar o x e o y do centro, representado aqui pela letra A e letra B. Então, resolvendo aqui a primeira igualdade, temos que o a vai ficar menos 10 dividido por menos 2, ou seja, o valor do a é 5. Para a segunda igualdade, nós temos menos 2b igual a 6. Então, o b vai ser dividido por menos 2, o b é menos 3. Então, temos que o centro é o número 5 para x e o número menos 3 para y. E para calcular o raio dessa circunferência, pois necessitamos do raio para fazer a comparação, né, da distância entre o centro e a reta, que vai ser usada aqui para determinar a posição relativa. Então, vamos usar uma terceira igualdade. Nessa igualdade, vamos usar o a ao quadrado mais o b ao quadrado menos raio ao quadrado igual ao termo independente da equação da circunferência. Aqui nós temos que o termo independente, ou seja, o número que não tem variável, que não tem letra, é o número 29. Então, nós vamos igualar o número 29. Substituindo o a pelo valor que é 5, o b pelo valor que é menos 3, elevar ao quadrado e resolver. Então, 5 ao quadrado é 25. Menos 3 ao quadrado é 9. Vamos trazer o 29, organizando os termos semelhantes no primeiro membro aqui. Então, menos 29, passa o raio ao quadrado, menos raio ao quadrado para o segundo membro. Então, troca o sinal. Isso fica igual a raio ao quadrado. Então, fica 25 mais 9, menos 29 igual a raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado, fazendo as contas, dá igual a 5. Isso quer dizer que o raio dessa circunferência é raiz de 5, pois o quadrado, o inverso é a raiz quadrada. Então, já temos que o centro é 5 para x e menos 3 para y, e temos que o raio é raiz quadrada de 5. Então, a gente vai fazer o cálculo da distância do centro a cada reta e assim determinar a sua posição relativa. Vamos para a letra A, onde nós temos a reta M, que é y igual a x mais 1. Então, nessa reta, nós encontramos aqui a equação na forma reduzida. E para o cálculo da distância entre um ponto e uma reta, a gente utiliza a reta na forma geral. Então, vamos reescrever essa equação, tá, na forma geral. Como é que a gente faz para reescrever, né? A gente vai colocar todos os termos para o primeiro membro. Então, a reta M vai ficar igual. Vamos colocar o x primeiro, então o x está no segundo membro. Passando para o primeiro membro, fica menos x, mais o y. Passa o menos 1 para o primeiro membro, então fica menos 1 e igualamos a zero. Então, nós temos a equação na forma geral agora. Então, na forma geral, a gente vai identificar o a, o b e o c dessa equação. Por uma equação da reta, nós temos o formato ax mais by mais c igual a zero. É o formato da equação da reta. Então, nós vamos usar esses valores de a, b e c da equação da reta e o centro da circunferência, que é o C, que nós já calculamos lá no início, que é 5 e menos 3, e o raio também a gente vai colocar aqui o raio, raiz quadrada de 5, que foi feito anteriormente. Então, com esses dados, a gente vai calcular a distância D do centro C à reta M, dado pela forma módulo, pois é a distância, um ax mais by mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado.
Então, quem é esse A, quem é esse B e o C? São os coeficientes da equação da reta. O x e o y são o x do centro e o y do centro. A gente vai substituir aqui. Então, o A é menos 1, então fica menos 1 vezes o 5, que é o x do centro, mais o B, que é 1, vezes o y do centro, que é menos 3, mais o valor do C, que é menos 1. Então, fica mais menos 1. Isso dividido pela raiz quadrada. O A é menos 1 ao quadrado, mais o B, que é 1 ao quadrado. Então, substituiu, vamos fazer os cálculos, as multiplicações e as potências. Então, menos 1 vezes 5 dá menos 5, mais 1 vezes menos 3 dá menos 3, mais o menos 1 dá menos 1. Dividido pela raiz quadrada, de 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, 1. Então, fica a raiz quadrada de 1 mais 1. Como aqui está dentro do módulo, ao fazer os cálculos, se ficar negativo, a gente tira o sinal, deixa positivo. Então, menos 5, menos 3 e menos 1, isso é menos 9. Porém, em módulo, vamos ter o valor positivo. Então, 9 sobre raiz quadrada de 1 mais 1, 2. Então, aqui eu preferi fazer a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41, ou deixei só com uma casa decimal, 1,4. E dividindo, vai dar aproximadamente 6,4. Então, aqui você observa que a distância do centro, a reta M, é maior do que o raio. O raio é raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é 2, alguma coisa. Então, 6,4 é maior que a raiz quadrada de 5. Portanto, aqui nós temos uma reta que é exterior ou externa à circunferência, pois a distância do centro dessa circunferência até essa reta é uma distância maior que a medida do raio. Portanto, essa reta ela passa externa à circunferência. Letra B. Reta S de equação y mais 2x igual a 7. Novamente, vamos colocar a reta S na forma geral. Então, o 2x mais o y, eu posso inverter aqui, colocar o 2x primeiro, mais o y, e o 7 vem menos 7 igual a 0. Nessa equação, o a é 2, que é o número que multiplica x. O b é 1, que é o número que multiplica y, então 1y. E o c é o termo independente, menos 7. O centro é o mesmo, 5 para x e menos 3 para y, e o raio também é o mesmo, que é a raiz quadrada de 5. Então, a gente vai calcular a distância do centro C, a reta S, e vamos obter aqui a distância. Então, novamente, usando a mesma fórmula, substituindo A agora pelo valor 2, né, que o A dessa equação é 2, vezes o x do centro, que é 5, mais o B, que é 1, vezes o y do centro, que é menos 3, mais o termo independente C, que é menos 7. Dividido aqui, então, agora por A ao quadrado, que é 2, então 2 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Fazendo as multiplicações, 2 vezes 5 é 10, 1 vezes menos 3 dá menos 3, mais o menos 7 dá menos 7, dividido por raiz quadrada de 4 mais 1, fazendo os cálculos das potências. Então, fica 10 menos 3 menos 7. Então, isso é igual a 0. Então, 0 dividido por raiz quadrada de 5 é 0. E 0 é menor que a raiz quadrada de 5. Portanto, nós temos aqui uma reta, né, cuja distância até o centro é menor que a medida do raio. Então, essa reta S ela é secante à circunferência. Uma reta que corta a circunferência e passa pelo centro, pois a distância do centro, a reta S é nula, é zero. Então, essa reta, ela determina o diâmetro dessa circunferência. Então, é uma reta secante que passa pelo centro da circunferência. Sempre que der zero na distância entre o centro a uma reta, dá zero, então nós temos uma reta secante que passa pelo centro da circunferência. Letra C. Temos agora a reta T, já está na forma geral, 2y menos x mais 6 igual a 0. Ela já está organizadinha. Apenas está com o y primeiro e o x depois, não tem problema. O A é o número que multiplica x, não confundir, não pegar o 2. O A é menos 1. O B, que é o 2, que é o número que multiplica y. E o C é o termo independente, C é 6.
circunferência tem centro 5 e menos 3 e raio raiz quadrada de 5. Calculando a distância, vamos obter. A distância do centro da reta T vai ser igual. Observe agora que nós vamos substituir o A por menos 1. O centro tem o x5, mais o B é 2, multiplica pelo y do centro, que é menos 3, mais o 6, dividido pelo A, que é menos 1 ao quadrado, mais o B, que é 2 ao quadrado. Então, fazendo a multiplicação, nós temos menos 5, que é menos 1 vezes 5, menos 6, que é 2 vezes menos 3, mais 6, dividido pela raiz quadrada de 1 mais 4. Então, observa que menos 5, menos 6 mais 6, menos 6 mais o 6 se anula, então fica menos 5, cujo módulo é 5. Raiz quadrada de 1 mais 4 é 5. Então, nós temos que 5 dividido pela raiz quadrada de 5, racionalizando aqui, se for fazer, vai ficar multiplicando pela raiz quadrada de 5 no numerador e denominador, vamos obter 5 raiz quadrada de 5 sobre 5. Simplificando, 5 por 5 dá igual raiz quadrada de 5. E essa medida é o próprio raio. Então, nós temos aqui uma situação onde a reta ela é tangente à circunferência, pois a medida da distância do centro até a reta é igual ao próprio raio. Então, quando isso acontece, a reta ela é tangente, ela apenas toca a circunferência em um único ponto. Então, a reta tangente é quando a distância do centro até a reta é igual à medida do raio. Como a gente pode observar, o cálculo feito aqui nos deu que a distância é raiz quadrada de 5. Aqui, se não tivéssemos racionalizado, a gente não teria chegado ao mesmo resultado, apenas um resultado equivalente, pois 5 dividido pela raiz quadrada de 5 tem o mesmo valor do que raiz quadrada de 5. Vamos à última reta, a reta U. Temos na reta U que o A é menos 1, também ela está nos termos em ordem diferente, o x deveria ser o primeiro, né, mas não está, mas não tem problema. O A é que multiplica x, então o A é menos 1, o B é que multiplica y, então nós temos um y, então o B é 1 e o C é 7. Novamente, a circunferência tem centro C, 5 e menos 3, e o raio raiz quadrada de 5. Calculando a distância do centro até a reta U, vamos obter, substituindo o A por menos 1, então fica menos 1 vezes 5, B por 1, fica 1 vezes menos 3, mais o C, que é 7, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, menos 1 vezes 5 dá menos 5, 1 vezes menos 3 dá menos 3, mais 7, dividido pela raiz quadrada de 1 mais 1. Somando os dois negativos, fica menos 5 menos 3 dá menos 8, mais 7. Então, subtrai 8 menos 7, sobra 1. 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Bom, podemos observar que se dividir 1 pela raiz de 2, vai dar um número menor que a raiz quadrada de 5. Ok? Então, 1 dividido pela raiz quadrada de 2 vai dar um número menor do que 2, alguma coisa. Então, temos aqui, novamente, uma situação onde a reta ela é secante à circunferência, pois a distância do centro até a reta U é menor que a medida do raio. E vamos analisar aqui a questão de número 28. Quantos são os pontos de interseção da reta R, 2x menos 2y menos 4 igual a 0, com a circunferência de equação x ao quadrado mais 4x mais y quadrado menos 2y igual a 8. Então, nós temos uma reta e uma circunferência. Qual será a posição relativa entre a reta e a circunferência? Pois a quantidade de pontos de interseção depende da posição relativa. Uma reta, quando ela é tangente à circunferência, ela tem apenas um ponto de interseção. Se a reta ela é secante, nós teremos 2 pontos de interseção. Se a reta for exterior, ela não tem nenhum ponto de interseção. Então, para essa questão, vamos usar aqui a interseção. Então, a interseção é nada mais do que resolver um sistema com essas duas equações. Então, primeiramente, vamos pegar a equação da reta. Como ela está toda múltipla de 2, eu vou simplificar para ficar
melhor para se trabalhar. Então, temos 2x menos 2y menos 4, onde os números todos são múltiplos de 2. Então, vou dividir essa equação por 2 e isolar uma das incógnitas, tá? Então, vamos dividir tudo por 2 e vamos obter o seguinte. O 2x dividido por 2 vai dar apenas x. Menos 2y dividido por 2 vai dar apenas menos y. E o menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Observe que nós temos uma equação equivalente à equação dada. Fica melhor para isolar uma incógnita, pois a incógnita vai ficar sozinha, tá? E não vai ter fração, para não dar mais trabalho. Então, vamos isolar o x, pode também ser o y, tanto faz. Eu vou isolar o x porque está positivo e já deixa no primeiro membro. Então, vai ficar x igual, passa o y positivo, negativo para o segundo membro, vira positivo. Então, x é igual a y mais 2. Passa o menos 2, trocando o sinal também. Então, o x é y mais 2. Então, na equação da circunferência, onde está o x, vamos colocar y mais 2. Isso é substituição. É um método de resolver sistema de equações. Então, substitui uma incógnita, uma letra, pela sua equivalência. Então, x equivale a y mais 2. Então, vamos substituir na equação da circunferência e vamos obter. Observa aqui embaixo eu coloquei x ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado menos 2y igual a 8. Essa é a equação da circunferência. Onde está o x? Vou colocar y mais 2. Então, primeiro temos x ao quadrado. Eu vou abrir um parênteses, vou colocar y mais 2 ao quadrado. Tenho mais 4x, então, 4 vezes, vou abrir um parênteses, vou colocar y mais 2, porque isso é 4x, e o x é y mais 2. Mais o y quadrado, menos 2y, continua a mesma coisa, igual a 8. Agora, vamos a um trabalhozinho, porque nós temos que desenvolver esse quadrado e essa multiplicação para eliminar os parênteses. Y mais 2 é o quadrado da soma. A gente vai resolver usando a regrinha dos produtos notáveis. Quadrado do primeiro termo, ou seja, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes y vezes 2. 2 vezes y, 2y, vezes 2, 4y. Mais o quadrado do segundo termo, segundo número, que é 2 ao quadrado, 4. Então, y quadrado mais 4y mais 4 é o resultado do primeiro parêntese, do quadrado da soma. Aí, mais 4 que vai multiplicar o segundo parêntese. Então, 4 vezes y dá 4y, mais 4 vezes 2 dá mais 8. Então, 4y mais 8 é o resultado da multiplicação do 4 pelos números que estão dentro do segundo parêntese. Continua o restante da equação. Mais y quadrado menos 2y. Vou buscar o 8 por menos 8 igual a 0. Então, aqui nós não temos mais parêntese, nós só temos uma incógnita, nós só temos o y. Temos y quadrado e temos o y e temos um número que não tem y. Então, vamos juntar os termos semelhantes. Y quadrado junta com y quadrado. Então, eu tenho um y quadrado mais um y quadrado, vai dar 2y quadrado. Os que têm só y, temos 4y mais 4y menos 2y. 4 mais 4, 8, menos 2 fica 6y. E os números que não têm y é o mais 4, mais 8, menos 8. Mais 8 menos 8 se anulam, então fica mais 4. É o que resta o termo independente. Então, fica 2y quadrado mais 6y mais 4 igual a 0. Então, observe que nós temos aqui uma equação do segundo grau. E nessa equação, nós também temos o a, o b e o c. O a é quem multiplica o y quadrado, então é 2. O b é quem multiplica o y, 6. E o c é o termo independente, 4. Então, aqui nós vamos usar apenas o delta, que é o discriminante da equação do segundo grau, para a gente analisar que tipo de posição relativa é essa reta com a circunferência. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual, substituindo o b, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4. 6 ao quadrado é igual a 36. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Então, vamos ter 36 menos 32 igual a 4. 4 é maior do que 0. Então, quando nós temos um delta positivo,
significa que a reta ela tem dois pontos em comum com a circunferência. A reta ela é secante, possui dois pontos de interseção com a circunferência. E a pergunta da nossa questão é: quantos pontos de interseção existem entre a reta e a circunferência? Então, existem dois pontos de interseção da reta dada, da reta R com a circunferência aqui apresentada. Pois a reta ela é secante. Secante quer dizer que corta a circunferência em dois pontos distintos. Essa questão ela pode ser resolvida pela distância entre o centro e a reta, tá? Também vamos encontrar que a distância entre o centro e o raio, a distância aqui vai ser menor do que a medida do raio. Então, a reta secante também pode ser observada, como a gente fez no exercício de questão número 27, pode fazer da mesma maneira. Aqui eu preferi pelo método da interseção entre a reta e a circunferência, usando um sistema de equações e resolvendo a equação do segundo grau. Esses dois pontos podem ser calculados resolvendo pela forma geral da equação do segundo grau. Mas aqui apenas pergunta quantos pontos de interseção. Então, apenas eu respondo essa questão, apenas dois pontos, são os pontos que existem entre a reta e a circunferência, pois a reta é secante à circunferência.